Bem, pessoal, dando continuidade aí aos transtornos mentais, hoje nós vamos ver TOC, tá? TOC é o transtorno obsessivo compulsivo. Esse transtorno, apesar dele estar entre as maiores estatísticas dentro dos transtornos mentais, mas esse transtorno ele é muito subnotificado, tá? Por quê? Porque as obsessões e as compulsões, muitas vezes elas podem ser apenas mentais. E daí, se o paciente ele consegue controlar sua vida normal e o transtorno, ele muitas vezes pode nem chegar a... esse transtorno pode não chegar nem a ser divulgado, tá? Ficar com o paciente e o psicólogo, ou o paciente e o psiquiatra, né? A sociedade, muitas vezes, a família, até muitas vezes, nem consegue saber que esse paciente tem TOC, tá? É isso. Devido a algumas obsessões e compulsões serem apenas mentais. Na realidade, as obsessões, elas são sempre mentais. As compulsões, que podem ser mentais e físicas, né? Que são os estereótipos, que a gente até falou, né? Que a pessoa, as manias, né? Como é que eu posso dizer? As manias que as pessoas fazem seriam manias, mas os atos, tá? Que as pessoas fazem, que a gente começa a ver que aquilo está repetitivo, certo? Então, vamos lá. A gente vai falando mais sobre isso no decorrer dos slides. Então, nós temos aí que o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, é caracterizado pela presença de pensamentos obsessivos e comportamentos compulsivos exagerados ou irracionais, causando sofrimento e prejuízo para o indivíduo. Aí veja bem, pessoal, quando a gente for vendo TOC, e a gente escuta muito no senso comum as pessoas falando, eu tenho TOC, fulano tem TOC, tá? E, na realidade, as pessoas confundem o que realmente é TOC e acaba estigmatizando um ou outro com esse transtorno, tá? O fato, pessoal, de eu vou dormir, aí fico pensando, fechei a porta ou não fechei a porta? Vou verificar, tá? Às vezes eu venho, antes de ir ao quarto, vou ao banheiro, aí fico, será que eu olhei a porta? Vou olhar novamente, tá? Mas digamos que eu fui umas 3, 4 vezes olhar, verificar. E daí dormi, me deitei, adormeci, me acordei no outro dia, isso não, para mim, não foi mais nenhum prejuízo. Amanheci sem nem pensar na porta. Isso não é TOC, tá? Isso são manias, né, que a nossa mente cria para que a gente crie alguns... não seriam hábitos, porque muitas vezes nem se repete, tá? Poucas manias, tá? Diárias, que dependendo do dia a gente, né, se fixa naquilo e fica nesse pensamento fixado nisso, tá? Não, Thalita. Agora, se a pessoa ficar fixada no que está na pia, e, por exemplo, ela não conseguir mais fazer nada, tá? Porque ela tem que olhar se tem algumas coisas sujas na pia e lavar, tá? Isso aí é TOC, certo? Porque o que seria o TOC? É quando nós não conseguimos mais fazer nada, certo? A gente não consegue mais trabalhar, a gente não consegue mais... pode ter um atraso no trabalho, tá?
um atraso no rendimento, na vida mesmo, no cotidiano, porque a gente está fixado nisso, tá? É assim? Ah, então isso pode ser TOC, viu, Thalita? Aí o que é que acontece? O TOC, pessoal, ele entra dentro dos transtornos de ansiedade. Como ele é um transtorno de ansiedade, então essa pessoa ela está sempre em crise de ansiedade. Ela está em ansiedade constante. Não é aquela ansiedade normal quando a gente está exposto a algo. É uma ansiedade que ela é constante. Essa pessoa ela está sempre ansiosa, ela está sempre tensa, ela está sempre fixada naquela obsessão, tá? Outra coisa, Thalita, que vem a caracterizar o toque, né, é a questão da obsessão por alguma coisa, tá? Se o caso de lavar, né, de não conseguir ver nada sujo na pia e lavar, se isso vem, isso pode ser uma compulsão. Só vai se considerar toque se isso vier seguido de uma obsessão, tá? O que são obsessões? São pensamentos negativos, tá? Então, eu não posso deixar nada sujo na pia porque algo de errado vai acontecer com alguém, tá? Então, eu fico fixado em tudo que tenha sujo na pia e daí eu tenho que lavar para proteger essa pessoa desse pensamento negativo, certo? Então, vocês vão ver mais na frente o ciclo do toque, que é assim, ó, vem um pensamento obsessivo, tá? Que geralmente é um pensamento negativo, na maioria das vezes. Daí vem a ansiedade, tá? Aquela pessoa ela fica ansiosa, daí ela vai realizar a compulsão. Quando ela realiza a compulsão, vem o alívio. Só que em seguida já vem outra obsessão. E a pessoa ela passa o dia todo nesse ciclo, vivenciando este ciclo. Thalita, isso aí pode ser uma compulsão, né, por a pia estar sempre limpa, tá? Que isso pode ser caracterizado como uma ansiedade, certo? Transtorno de ansiedade generalizado. Ela causa certas compulsões, a ansiedade em si, ela causa certas compulsões, tá? Que nós temos que realizar para que a gente alivie. Mas se é uma compulsão seguida ou não por obsessão, aí ela está mais para transtorno de ansiedade do que para toque em si, certo? Mas é bom investigar, tá? Porque tem uns casos de toque onde as compulsões elas são mais presentes, mas tem que existir algumas obsessões, tá? A compulsão pela limpeza, a compulsão pela verificação é mais presente, mas volta e meia tem uma obsessão, que é um pensamento negativo ligado a fazer essa compulsão. Tem toques que eles são iguais. Eu tenho uma obsessão, tenho que realizar a compulsão. Eu tenho a obsessão, tenho que realizar a compulsão, tá? Nesse seu caso aí, né, como você está relatando, possa ser que seja um transtorno de ansiedade generalizada, que é um TAG, transtorno de ansiedade generalizada. E daí, para aliviar sua ansiedade, sua mente criou algo para aliviar, que seria a compulsão, né, por a pia sempre estar limpa, tá? Mas aí você tem que passar realmente por um psicólogo para ele analisar se você apresenta ou não a obsessão, que são esses pensamentos negativos. Tá? Deixa eu ver aqui o que a Edna falou. Certo, Thalita? Aí, como você falou aí, que tem ansiedade, tá? Então é bom você já começar a trabalhar.
certo? Para que isso não evolua e acabe atrapalhando você mais na frente, com relação à sua rotina, ao seu cotidiano, certo? Mas ó, você volta umas 2 vezes, ainda de Thalita, vai já para Edmar. Você volta umas 2 vezes, Thalita, mas daí você deita e dorme, tá? A questão da verificação, para ser considerado toque, é aquela pessoa que ela não vai dormir porque ela vai passar toda a noite verificando a porta estar fechada, ir e vir, ir e vir, ir e vir, certo? Deixa eu ver de Edmar aqui. Isso sim, Edmar, se encaixa no toque, certo? Agora, lá no documentário, ele relatou se ele tem obsessões. É assim, ele é tão assim que às vezes ele sai, tipo, ele bateu as 15 vezes a porta, aí ele sai quando tá no meio do, se ele for fazer a feira, jogar o lixo, aí ele pensa, será que foi 15 que eu bati mesmo a porta? Aí volta para poder bater as 15 bem direitinho, aí vai de novo, tipo, ele não consegue fazer as coisas por completo, dentro de casa, ele tá fazendo alguma coisa, lendo livro, assistindo alguma coisa, ele volta para bater as 15 vezes porque ele pensa que não bateu as 15 vezes. É uma coisa louca. Aí é toque, tá certo? Por quê? Porque ele está com a obsessão de bater as 15 vezes, o que traz incerteza se ele bateu ou não as 15 vezes. Aí é toque, tá? Agora, no caso de Thalita, creio eu que está mais para transtorno de ansiedade, certo? Onde ela está aliviando essa ansiedade na pia estar limpa, tá? Porque, né, ela não está nessa verificação constante de se fez ou não. Ela vai lá ver, tá limpo, não tem nada sujo, né? Ok, tá? Se tiver sujo, vou lavar, tá? E dali passa, mas ó, como você tá vendo, falando tudo que ele faz, ele tem que ver se vai e bate lá as 15 vezes, né? Bateu ou não as 15 vezes. Então eu tenho que contar se foram realmente as 15 vezes, tá certo? Aí nesse caso é toque, tá? Toque com a predominância da compulsão. Talvez nessa questão dele ter que bater essas 15 vezes, né, tenha as obsessões aí. Pronto, Laís. Pois aí, se você já vê, né, que você tem muita ansiedade, nada melhor do que uma terapia, tá? Procure um psicólogo, né? Como eu falo para vocês, só nos vai trazer benefícios, tá? Pronto, né? Como a Thalita está falando aí. Tem, Edmar. É incrível, certo? Como a mente, ela não vai deixar a pessoa fazer nada, tá? Se ele não realizar esta compulsão, né? Quando a pessoa tem toque com relação à lavagem das mãos, tá? O fato de ela sai do banheiro, lavou as mãos. O fato dela muitas vezes abrir os braços a gente sente, né, um vento assim forte, alguma coisa assim. Ela já acha que a mão está contaminada, tá? E daí ela já vai lavar as mãos. Né? As mãos realmente perdem, ficam ressecadas de tanto, né, ficarem molhadas, despelam, né, descamam, mas a pessoa fere, mas a pessoa está lá lavando as mãos porque as mãos estão contaminadas, né? Eu até já relatei para vocês. Descamou, Laís. Tu faz terapia, Laís? Tu foi diagnosticada com toque? Estou perguntando o que você está falando aí, né? Mas se não quiser responder, fica à vontade.
Ah, tá. Certo. Ó, pessoal, eu acho que eu já até falei para vocês a questão, né, de uma criança que na sala dela tinha, da casa da mãe dela, né, tinha um jarro de plantas, tá? E toda vez que ela passava, né, na sala, ela tinha que tocar na planta e ao tocar na planta a mão dela estava contaminada, tá? Então ela tinha a obsessão de sempre tocar na planta. Ao tocar a mão contaminada, ela ia lavar. Então ela ficava nisso, né? Nesse ciclo. Os pais notaram, levaram para o psicólogo, tiraram a planta, tá? E daí ela teve uma boa melhora, teve um estado de manutenção até os 20 anos. Tá? Ela estava em estado de manutenção, estabilidade até os 20 anos, que para os pais, né, era um estado de cura. Só que agora, com 20 anos, ela está, né, desenvolvendo transtornos de ansiedade, certo? Tem que se trabalhar para que realmente, né, os toques não se tornem mais intensos e ela venha a realizar as compulsões devido às obsessões. Tem uns que arrancam do cabelo, viu, Aurelúcio? Precisa, né? Realmente, todos, assim, quando a gente nota que a gente está muito ansioso, que isso está atrapalhando o nosso dia a dia, né? É bom a gente procurar, né? Um psicólogo, um terapeuta, isso só vai nos trazer benefícios, certo, Laís? Então, qualquer coisa que você quiser conversar, eu estou à disposição e procure, certo? Vai ser melhor. Tá, pessoal? Então, o toque, veja, tá? É um comportamento irracional, certo? Mas esse comportamento exagerado e irracional, ele traz sofrimento e prejuízo para o indivíduo. Esse prejuízo, ele pode ser com relação à rotina, que a pessoa, muitas vezes, ela pode parar de realizar a sua rotina, ela pode, muitas vezes, prejudicar no trabalho, porque ela tem que estar verificando a porta quando sai de casa, e daí ela passa o dia verificando a porta, e passou o horário de trabalho, ela não foi trabalhar, tá? Daí vem a questão do convívio familiar, onde muitas vezes a família possa ser que ignore, isso traz prejuízo, né? O próprio paciente, porque ele vai apresentar irritabilidade, agressividade, comportamento hostil para com o familiar que está achando que isso é besteira da cabeça, que isso é frescura, porque a gente escuta falar isso, tá certo? E mesmo, pessoal, o paciente, ele sabendo que é irracional realizar essa compulsão, mas ele a realiza, certo? Por quê? Porque a partir do momento que ele tem uma obsessão, ele tem um pensamento negativo, tá? Ele quer proteger, ele quer destruir esse pensamento negativo, certo? E daí ele cria a compulsão, e daí ele realiza a compulsão, tá? Já escutei relatos, né? Eu já trabalhei com paciente exclusivamente com toque, então já escutei relatos onde o paciente, quando vinha um pensamento negativo, certo? Ele tinha que olhar para o meio-fio da calçada. Eu não sei se lá na Paraíba nós chamamos de meio-fio, não sei como é que aqui chama, que são aqueles degrauzinhos, né, da calçada. Tá? E daí o paciente tinha que olhar para um meio-fio qualquer que fosse, tá? E daí era como se todo o pensamento negativo dele fosse jogado naquele meio-fio. E daí, quando o carro passasse, né, no meio da rua, era como se o carro esmagasse o pensamento negativo, tá? Então, veja, pessoal, ou a coerência, né? Realmente é tudo incoerente, né? O que é que, primeiro, né, um pensamento negativo, o fato da pessoa jogar no meio-fio e o carro passar, tá esmagando o pensamento, certo? E aquilo não vai acontecer. Então, por mais que a pessoa saiba que é irracional, por mais que muitas vezes ele tente não realizar a compulsão, tá? Ele vai realizar, porque aquilo vai lhe trazer ansiedade, certo? Então, atualmente, a doença psiquiátrica comum, o TOC, tá?
É uma doença psiquiátrica comum e bastante sensível ao tratamento. Ok? Aí, ó. O toque pode ser um transtorno incapacitante, interferindo na rotina normal do indivíduo, em seu funcionamento ocupacional, atividades sociais habituais ou relacionamentos. Tá? É aquilo que eu falei, né? Muitas vezes, né, ele não vai conseguir realizar a sua vida normal, o seu cotidiano, vai atrapalhar no funcionamento ocupacional, por quê? Porque vai atrapalhar no seu trabalho, né? Ocupacional é a sua ocupação, é o seu trabalho, tá? Então ele vai começar a chegar atrasado, ele vai começar a faltar, tá? E daí vem outras complicações. Ele faltou 2 dias seguidos, ele faltou 3 dias seguidos, ele faltou uma semana, certo? Atividades sociais habituais ou relacionamentos. Então, antes ele, né, saía com os amigos, ele não sai mais porque ele está realizando essas compulsões, porque ele está com pensamento obsessivo, e daí ele mesmo vai se isolar, tá? Vejam, pessoal, que todo transtorno de ansiedade, ele tende a levar o paciente ao isolamento, certo? Seja toque, seja os transtornos alimentares, que nós vamos ver, seja pânico, fobias, seja transtorno de estresse pós-traumático, que nós também iremos ver. Melhorou, Keliane? Tá? Então, aqui, pessoal, nós temos as obsessões, tá? As obsessões são ideias, elas podem ser ideias, tá? Eu tenho, né, aquela ideia de que se eu fizer isso, isso não vai acontecer. Aí eu tenho que fazer. Sentimentos, intrusiva, que realmente preenche toda a mente do paciente. Repetitiva, onde essa obsessão está sempre se repetindo. Isso acontece muito nas verificações, né? A porta está aberta. Não fechei a porta. Não fechei a porta. Não fechei a porta. Esse pensamento de não ter fechado a porta está sempre na minha mente. Adentrou, ficou intrusiva, tá? E aumento da ansiedade, certo? As compulsões, comportamento consciente. Esse comportamento consciente, pessoal, é porque quem tem toque, ele sabe que o fato de realizar essa compulsão não tem coerência com a obsessão, com o pensamento. Só que ele tem que realizar a compulsão, tá? Então, a pessoa com toque, ela imagina que alguém vai morrer se eu não tocar 3 vezes no computador. Tá? Pessoal, qual a relação, qual a coerência que existe nisso? Nenhuma, tá? Então, se eu tenho toque, tenho essa obsessão e tenho que realizar essa compulsão, eu tenho a consciência de que o fato de eu tocar 3 vezes no computador, isso não tem uma relação coerente, tá? Mas a minha mente, certo? Ela fica adentrando essa obsessão intrusiva, repetindo várias vezes que eu tenho que tocar no computador 3 vezes, e daí eu toco no computador 3 vezes, né? Igual o exemplo que a Edmar falou aí, né, na pessoa que tem que bater a porta 15 vezes, tá? Ela é recorrente, por quê? Porque, como eu falei para vocês, é um ciclo, certo? Atos mentais estereotipados. Nós já vimos lá nos conceitos básicos que estereótipos é quando a gente repete uma ação, tá? Repete um movimento, certo? E veja que não é um movimento involuntário, como que a gente viu lá nos tics, né? A gente viu que os tics são movimentos involuntários, que é o piscar dos olhos, que é aquelas manias, né, de torcer o pescoço, certo? Levantar o ombro, tá? Os estereótipos são movimentos que a gente tem consciência que está fazendo, tá? Tipo de uma compulsão. Verificar, né, a questão da verificação, e alivia os sintomas, ou alivia os pensamentos obsessivos. O fato de eu estar realizando a compulsão,
irá realizar os pensamentos, irá aliviar os pensamentos obsessivos. A epidemiologia aqui, pessoal, isso aqui é epidemiologia, tá? Vou subir um pouquinho aqui porque aumentei o slide. O TOC, ele está no terceiro transtorno psiquiátrico mais frequente, atrás somente da depressão e da dependência química, tá? Então, nós sabemos, né, que a depressão, ela é aí o mal do século, né? Acho que quarta-feira nós iremos ver depressão, certo? E, né, também está atrás aí da dependência química. Ah, mas, pessoal, como eu falei para vocês, existem muitas pessoas que têm TOC e elas conseguem ter esse controle, tá? Ficam realmente, eles fazem uso da medicação, certo? Fazem uso fazem tratamento com psicólogo e eles conseguem, né, ter esse controle aí, tá? Daí, né, essa questão de estar no terceiro, né, lugar aí, dentre os transtornos mais frequentes. A prevalência no período de vida estimado de 2 a 3% da população geral, tá? Então, 2 a 3% de toda a população geral apresenta TOC. 10% dos pacientes ambulatoriais em clínicas psiquiátricas, tá? Principalmente aquelas que vivem, né, para a doença, certo? Que realmente elas vivem só para realizar as compulsões. A idade média do início é por volta dos 20 anos de idade. Adultos, ambos os sexos, são igualmente propensos a serem afetados. Adolescentes atingem mais os meninos do que as meninas. Tá? 2/3 dos pacientes apresentam o início dos sintomas antes dos 25 anos. E o TOC pode iniciar na infância também, porém ele é mais raro, tá? E, pessoal, esse da infância, se for realmente visto pelos pais, se for observado pelos pais, essa questão da criança estar tocando em algo várias vezes, ou, né, lavando as mãos várias vezes, ou chorando porque tem que fazer isso, certo? Então, isso pode ser tratado, tá? A criança ela pode entrar em estado de manutenção e estabilidade por muitos anos e nunca mais desenvolver esses sintomas, certo? Ou caso venha a desenvolver algum desses sintomas, né, isso vai ser lá para a idade adulta, certo? Como a gente tem aí que, né, o início do TOC é por volta aí dos 20 anos de idade, ok? Né, isso é as nossas estatísticas. A causa, tá? A causa aí do TOC, pessoal. Veja, né, como em todas as causas que nós vamos ver nos transtornos mentais, entra aí os fatores determinantes. Os fatores físicos ou biológicos, os fatores ambientais e os fatores psicológicos, tá? Como eu falei para vocês, eles estão interlaçados. Então, no TOC, não totalmente é esclarecida a questão da causa. Porém, há estudos que falam que a natureza do TOC é biológica, devido a um trauma ou a alguma lesão, tá? A pessoa ela vem a desenvolver o TOC, né? Esse trauma ou essa lesão é quando ocorre alguma acidente, né, que atinge essa região frontal, que é onde nós temos aí os nossos neurotransmissores, mantendo o equilíbrio aí com relação ao nosso comportamento, ao nosso humor, à nossa memória, certo? Então, em casos de acidentes que causaram algum trauma, né, ou lesão nessa região frontal, possa ser uma das causas, né, que a pessoa desenvolve TOC, tá?
E a questão genética, né? Quando a pessoa tem alguém da família com toque, ela já, principalmente se for o pai ou a mãe, ela já tem uma predisposição maior a vir a desenvolver o transtorno, tá? E temos também os fatores psicológicos, né? Dentro dos fatores psicológicos para o toque, entra aí a questão das crenças distorcidas. O que seria isso? É a questão de eu acredito no que minha mente está dizendo, tá? Então, psicologicamente, eu vou realizar as compulsões, por quê? Porque a minha mente está cheia de obsessões, está cheia de pensamentos. Então, para que esses pensamentos negativos não aconteçam, eu tenho que estar realizando as compulsões, tá? Então, vem aí a questão da supervalorização do pensamento, exageram os riscos e as possibilidades dos desastres, perfeccionistas e pensamentos mágicos, mudar o curso para prevenir desastres. Tá? Entra aí, pessoal, aquela questão de que o meu pensamento negativo é com relação a algo de ruim acontecer com determinada pessoa. E daí eu tenho que realizar a compulsão para que essa coisa ruim não aconteça com essa pessoa. Tá? A pessoa vai estar viajando e vai, né, sofrer um acidente. Mas se eu toco 3 vezes no computador, esse acidente não vai acontecer. Tá? Então, veja que isso aí é a supervalorização do pensamento e a questão, né, os riscos, os desastres, tudo de ruim que vai acontecer relacionado a esta pessoa, tá? Tudo é a minha mente que está criando, é o meu psicológico, certo? A questão aí da verificação das coisas, da simetria, da higiene, entra na questão aí dos perfeccionistas. E os pensamentos mágicos é com relação a se eu fizer diferente, isso não vai acontecer com essa pessoa. Se eu toco nisso, isso não vai acontecer com essa pessoa. Tá? Se eu falo o nome dessa pessoa 3 vezes, isso não vai acontecer com essa pessoa. Né? Então, como se eu tivesse a capacidade, tá, de super proteger essa pessoa com as minhas ações. Porque eu toquei no computador 3 vezes. Porque eu bati a porta 15 vezes. Né? Então, é a questão aí dos pensamentos mágicos, né? Que a gente sabe, que o próprio paciente sabe que isso é incoerente. Questão das obsessões e das compulsões. E daí, pessoal, nós temos o ciclo do toque. Tá? O ciclo do toque, ele se inicia na obsessão. O paciente ele vai ter pensamentos obsessivos, pensamentos negativos, pensamentos de desastres, tá? O que é que vai fazer? O que é que traz para o paciente? Ansiedade, tá? Porque no momento da ansiedade é quando o paciente ele está sabendo que conscientemente, ele está tendo a consciência de que o fato de eu pensar num desastre, e o fato de eu tocar numa coisa, isso não vai fazer com que eu esteja prevenindo essa pessoa. Isso é incoerente. Isso são pensamentos meus. O fato de eu ver que minhas mãos estão contaminadas, sendo que eu não toquei em nada, minhas mãos não estão contaminadas, por isso eu não vou lavar. Tá? Mas a minha mente, ela está lá dizendo que as minhas mãos estão contaminadas. Então, quando eu estou nesse pensamento, muitas vezes não querendo ir lavar, porque eu sei que elas não estão contaminadas, eu estou aqui, ó, aumentando a minha ansiedade. Tá? E
a pessoa ela fica tão ansiosa, tá, que ela pode ter umas respostas físicas, sudorese, taquicardia, tremores, tá? Que daí ela vai acabar realizando a compulsão. Ela vai lá e lava as mãos, tá? Ela vai lá e toca no computador 3 vezes. Ela vai lá e bate a porta 15 vezes, tá? A partir do momento que ela faz isso, que a pessoa faz isso, ela tem um alívio, certo? Dependendo de como for o toque, logo ela vai ter outra obsessão. Tá? E daí o ciclo acontece várias vezes, se repete várias vezes durante o dia. E daí eu não faço nada, tá, Jedma? E daí eu não faço nada porque eu estou lá lavando minhas mãos o dia inteiro, porque para mim minhas mãos estão contaminadas. Eu não faço nada porque tudo que eu vou fazer eu tenho que bater a porta 15 vezes. Tá? Tudo que eu vou fazer eu tenho que, né, fazer algo, e daí foi o meu dia inteiro. E daí hoje eu não fui trabalhar porque eu realizei as compulsões. Tá? E daí amanhã eu não consegui trabalhar também porque eu estava realizando minhas compulsões. Ok? Pode falar, Edmar. Com relação, assim, um exemplo. Eu sei que eu tenho um toque e eu sei que meu toque é, tipo, de lavar as mãos. Aí eu sei que meu toque é lavar as mãos. Aí eu lavo minhas mãos e eu faço alguma coisa que eu percebo que é a minha compulsão de lavar a mão de novo. Só que eu sei que minha compulsão é essa. Então eu não vou lavar minhas mãos. Aí eu fico ansioso. Aí o que eu, tipo, eu não quero fazer, não quero realizar essa compulsão que eu tenho, que eu sei que eu tenho, tô ciente que eu tenho essa compulsão, mas o que, tipo, qual é o resultado? O que se faz? Tem remédio? O que acontece? Se essa pessoa se negar a fazer e a pessoa fica ansiosa, aí qual é o remédio? É fazer a compulsão logo ou se negar, não sei, dormir, não sei. Não, Edmar, infelizmente, para quem tem toque, né, mesmo que ela tente não realizar a compulsão, ela vai realizar a compulsão, certo? Com relação às medicações, que entra aí, como ele é um transtorno de ansiedade, entra aí os ansiolíticos, tá? Os ansiolíticos, eles vão ajudar na questão dos neurotransmissores, né, a ter um fluxo normal, e daí o que é que vai acontecer? A ansiedade, ela vai diminuir entre as obsessões e as compulsões, tá? A questão da psicologia, ela vai ajudar o paciente a não pensar nas obsessões, certo? A não ter tantos pensamentos negativos. Tá? Ela vai trabalhar, né, de acordo com as técnicas aí da psicologia, ela vai trabalhar com relação o paciente não ter tantos pensamentos obsessivos, tá? E daí, quando ela não tem muitos pensamentos obsessivos, que isso a psicologia, juntamente com a medicação, vai ajudar, os ansiolíticos vai ajudar, então ela vai ter menos ansiedade, porque ela vai ter que realizar menos compulsões, certo? Mas, quando o paciente, né, ele tem as obsessões, ele vai ter que realizar, infelizmente, as compulsões. A mente dele faz com que ele realize as compulsões. Tá? O fato dele não querer realizar, saber que isso é incoerente, ter a consciência de que as compulsões são incoerentes às obsessões, traz essa ansiedade para o paciente. Mas o transtorno em si, o fato de estar sempre com essas obsessões e tendo que realizar essas compulsões, já traz a ansiedade para o paciente, tá? Quando o paciente tenta não realizar as compulsões para ver se ele tem uma certa melhora, daí essa ansiedade ela tende a aumentar. Mas infelizmente veio a obsessão, ele vai realizar a compulsão, certo? Deixa eu ver aqui. A fluoxetina, ele é um tipo de ansiolítico, certo, Thalita? Ele pode entrar aí no toque,
tá? Paroxetina, certo? A gente vai ver alguns ansiolíticos. Outros, certo? Cadê a Ana Maria? Verdade. A pessoa sofre muito, viu, Edmar? Imagino, viu, Ana Maria, como ele sofria, né? Porque, assim, né, principalmente se o toque dele fosse por contaminação, né? E daí, numa pandemia dessa, né? Onde o contágio, né, está aí em alta, né? Por isso, tantos casos, né? Não sei nem como é que ele ainda conseguiu trabalhar. Ele realmente ainda foi muito forte porque conseguiu trabalhar, certo? Mas sofre demais, tá? Porque o fato de eu ter consciência, né, de realizar isso, não tem coerência, meu psicológico me fazer realizar, né, fora a ansiedade que essa pessoa, né, com toque, ela vai ter sempre. Tu trabalha na saúde, Laís? Saiu devido à pandemia. É, realmente, muitas pessoas, tá? Desenvolveram transtorno de ansiedade depois da pandemia, né? Depois não, que não acabou, né? Durante aí a pandemia. Técnica de enfermagem. Certo. Mas muitas pessoas desenvolveram, agora no período de pandemia, devido ao medo, né? A questão do isolamento, porque muitas pessoas, né, se isolaram mesmo, apesar da gente ter um grande número de pessoas, né, que realmente saem de casa sem necessidade, nós temos também outro número aí significativo de pessoas que realmente se isolaram, né, de verdade. Tá? Eu conheço uma senhora, né, que ia até as compras, né, da casa dela, a filha que levava, a filha que tinha que fazia toda a higiene, levava para ela e ela morava no primeiro andar, né, e daí subia numa cordinha, quando chegava lá, ela toda em luva, toda protegida, né, e ia fazer a higiene do produto novamente, né, mas é um processo muito difícil. Tá? E daí, pessoal, nós temos o quadro clínico. A obsessão são pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes, estereotipadas e de difícil resistência, que são experimentados como intrusos e inadequados, levando a intensa ansiedade. Tá? Então, veja que são pensamentos, impulsos ou imagens. Certo? E são intrusos por quê? Porque realmente ficam na nossa mente. Certo? E são inadequados e causam ansiedade. Geralmente são acompanhados de desconforto, medo, angústia, culpa ou desprazer. Tá? Essa questão, né, da culpa ou do desprazer é do fato de que, se eu não fizer e se acontecer isso com a pessoa, eu vou me sentir culpada. Né? E o fato do desprazer é que eu estou fazendo realmente obrigada, porque a minha mente está me obrigando a fazer isso. Né? Os outros sintomas, né, o desconforto, o medo e a angústia, é devido à própria ansiedade. E as compulsões? Comportamentos ou atos mentais repetitivos que o indivíduo se sente compelido a executar como resposta a um pensamento obsessivo ou tentativa de reduzir a angústia. Né? Então, é o comportamento repetitivo ou o ato mental repetitivo, né? O comportamento
bater a porta as 15 vezes, bater no computador as 3 vezes. Tá? O ato mental repetitivo é que tudo pode ser na mente. Fisicamente eu não faço nada. Tudo é mental, tanto a obsessão quanto a compulsão. Por exemplo, eu tenho que dizer o nome da pessoa 5 vezes para que isso nada de mal aconteça com ela. Então, eu estou lá. Fulano, 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 fulano. Repetir 5 vezes. Tá? Então, são atos mentais repetitivos. Né? Que o indivíduo ele sabe que é incoerente, mas ele faz para diminuir a obsessão, tá? Diminuir aí a angústia, diminuir aí a ansiedade. Os atos compulsivos aliviam momentaneamente a ansiedade, levando o paciente a executá-las toda vez que a sua mente é invadida por uma obsessão acompanhada de aflição. É aquilo que nós vimos, né? O ciclo. Obsessão, ansiedade, compulsão, alívio. Então, a compulsão, ela traz alívio à pessoa. Tá? Nem sempre tem conexão realística com o que desejam prevenir, né? O fato de eu dizer o nome da pessoa, né? Não tem conexão, não tem coerência. O fato de eu bater no computador 3 vezes, não tem coerência. Tá? Ambas são reconhecidas como absurdas ou irracionais pelo paciente, tanto a obsessão quanto a compulsão, mas que é aquela consciência do paciente, mas ele tem que realizar. Insucesso em resistir aos sintomas, né? Que é aquilo que o Edmar perguntou. Eu realizo, não realizo a compulsão, tá? É um insucesso em resistir. Ele vai acabar realizando a compulsão devido à obsessão. Comportamento. Isso aqui eu falei. Aqui, 4 padrões sintomáticos principais. Tá? Aqui, como a gente já falou, né, obsessão de contaminação, seguida de compulsão de lavagem ou esquiva compulsiva do objeto supostamente contaminado. Tá? Então, aqui, né, são os pensamentos obsessivos com relação à contaminação. Então, minha mão está contaminada, vou lavar as mãos, tá? A compulsão aí de lavar as mãos. Não posso tocar na planta, que a planta está contaminada, certo? Então, a mente, ela vai criar que aquilo está contaminado, aquele objeto está contaminado, minha mão está contaminada, eu tenho que lavar a mão. Obsessão de dúvida seguida de compulsão de verificação, tá? A porta está aberta. A porta está aberta. Vou verificar. E daí eu passo o dia verificando se a porta está aberta. Pensamentos obsessivos intrusos sem compulsão, tá? É aquela que são através dos atos mentais, tá? Eu penso em algo ruim e daí a compulsão é da minha própria mente. Não há uma compulsão física. Tudo na minha mente. São atos mentais, tá? Tanto a obsessão quanto a compulsão. E necessidade de simetria ou precisão, podendo levar à compulsão de lentidão, tá? A questão, pessoal, de tudo estar milimetricamente no local, o simétrico, né? As duas coisas perfeitas, né, na simetria, na mesma posição. Lógico que isso traz compulsões lentas, porque enquanto a pessoa achar, né, que está tudo fora do eixo, então ele vai estar lá, né, tentando arrumar. Pode passar o dia nessa lentidão lá, querendo ajeitar, subir o lado da direita, porque o da esquerda não está, né, no local certo. Preocupações com ordens ou números de sorte ou azar também podem ser observados nas pessoas com TOC, tá? Eu não digo números ímpares. Eu nunca falo os números pares. Para mim, o número 5, né, é de azar. E a pessoa se fixa nisso. E realmente ele não quer nada que seja do 5. Certo? O diagnóstico. Lá em cima. O diagnóstico.
nós temos aí pensamentos obsessivos recorrentes que causam ansiedade significativa, sintomas compulsivos e sintomas excessivos ou irracionais. Então, para ser diagnosticado TOC, o paciente ele tem que apresentar as obsessões, e essas obsessões vão trazer ansiedade, tá? Elas têm que realizar as compulsões para que haja um alívio das obsessões. E esses sintomas, né, tanto as obsessões quanto as compulsões, são excessivos e irracionais, né? São excessivos porque o paciente passa o dia nisso, nessa obsessão e nessa compulsão. E são irracionais porque, como eu falei para vocês, o paciente ele tem consciência de que essa obsessão não vai acontecer, mas infelizmente ele vai ter que realizar a compulsão, né? Que entra aí o caso de Thalita, tá? Tá mais para transtorno de ansiedade porque é uma compulsão que não pode ter nada sujo na pia, mas, né? Pelo menos ela não relata a questão de pensamentos obsessivos. O tratamento, pessoal, entra aí, né, o farmacológico, com o objetivo de reduzir os sintomas, tá? E melhorar a qualidade de vida da pessoa. São através dos antidepressivos, os ansiolíticos, tá? E terapia cognitivo-comportamental, que são as exposições com prevenção da resposta autoimposta, orientação à família. Então, o que é que isso quer dizer, esse TCC? Terapia comportamental cognitiva ou cognitiva comportamental. É no sentido de que a pessoa ela tem que evitar, tá? Ela vai ser trabalhada psicologicamente para evitar pensar nessas obsessões. Quando ela evita pensar nas obsessões, ela vai evitar estar fazendo as compulsões, estar realizando as compulsões, tá? E precisa a família ser trabalhada psicologicamente, porque a família ela vai ser envolvida. Porque a família, além dela ver o sofrimento dessa pessoa, muitas vezes ela pode questionar, né, e ignorar que aquilo faz parte de uma doença, né? Como eu falei para vocês. Ah, é criação, é frescura, é besteira, isso não existe. Então, aquela, né, ignorância que algumas pessoas da família vão querer ter com relação à doença, tá? E como cuidados de enfermagem, nós temos que orientar o paciente quanto à importância do tratamento, tá? Apesar de que ele ache que nunca vai melhorar, porque vive nessa ansiedade, ele tem que ser orientado que quanto mais ele adentra no tratamento, melhor vai ser para ele, tá? Encorajá-lo o máximo possível a enfrentar as situações que evita e a deixar de fazer os rituais. Lembrando de que no início pode haver um aumento do medo e da aflição. Lembrá-lo de que a aflição passa rápido e naturalmente, tá? Então, daí, para isso, ele precisa da ajuda psicológica. O psicólogo, ele vai ajudar o paciente, né, nesse encorajamento, onde ele vai ter que deixar esse ritual, esses pensamentos obsessivos e os atos compulsivos. Responda às perguntas do paciente uma única vez, sendo sincero em suas respostas e lembrando que o toque é que o leva a fazer perguntas mais de uma vez, tá? Então, muitas vezes essas obsessões, né, elas são, né, tá perguntando, tá, a outra pessoa. Se o toque da pessoa é com relação a isso, tá? Só respondo uma vez. Não, já lhe respondi. Você não deve mais ficar me perguntando. Primeira vez que você perguntou, eu lhe respondi. Não respondo mais, tá? E lembre-o de que reclamar não resolve e aumenta as suas aflições, tá? Ah, lá vou eu lavar minhas mãos de novo, lá vou eu lavar minhas mãos de novo, eu não quero ir lavar, tá? Não adianta. É trabalhar dentro do tratamento e dentro da psicologia, dentro da psicoterapia, para evitar realizar esse ciclo, tá? Evitar que esse ciclo se inicie. Ok?